conversando com Ele através dos louvores também. Quando você está pedindo, enche-me com teu Espírito, pode ter certeza que você vai ser cheio. Glórias a Deus, Pai. Queria saudar em nome do Senhor Jesus. Nossos irmãos estão chegando através da rede social do pastor Angildo. Seja bem-vindo, você que está conectado através do YouTube, através do Facebook do pastor Angildo. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelo carinho, você que tem compartilhado, você que tem curtido as pregações, tem curtido os posts do pastor Angildo, levando o evangelho adiante. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, nosso Rei. Não procuramos ser monetizado, porque isso é contraditório à palavra de Deus, é contra a palavra de Deus, né? A gente deve levar o evangelho de graça, mas procuramos, né, atingir o máximo de pessoas possível para conhecer a verdade de Cristo Jesus. Pode ter certeza, todo pregador do evangelho que monetiza canal, ele não está dentro da doutrina de Cristo Jesus. Porque nós entendamos que o mestre falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, curai enfermos, expulsai demônios, de graça recebeste e de graça dai. Então o servo de Deus que cobra para a pregação do evangelho, monetizando o canal, não está debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Vai chegar naquele dia e dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós não falamos a mensagem. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. O verdadeiro servo de Cristo, ele leva o evangelho adiante sem cobrar pela mensagem de Cristo Jesus, nosso Rei. Então nosso trabalho, né, não é monetizar o nosso canal, mas sim que as pessoas venham conhecer o evangelho de Cristo Jesus, o nosso Rei. Quem trouxe Bíblia se coloca de em pé em nome do Senhor Jesus. Queria mandar um abração especial aos nossos pastores, pastor Gabriel, que está lá em Sorocaba, São Paulo, fazendo a obra com nossos irmãos. Pastor Josenilton, que está com a obra lá em Marcos, no Ceará. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o pastor Daniel também, que está nesse momento fazendo o culto lá em Chapecó. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E os demais irmãos que estão sempre nos acompanhando aqui através das redes sociais. Que Cristo Jesus venha te abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pelo carinho da companhia. Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8, por gentileza. Louvado seja o santo nome. Versículo de número 32. Dá uma baixadinha na anestesia. Versículo de número 32. Está escrito assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 vai dizer quem é essa verdade. Versículo 36 está escrito assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Versículo de número 51. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 51. Quem achou vai glorificando o nome santo do Rei. Está escrito assim: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Tome teu assento glorificando o nome santo do Senhor. Nós vamos para o terceiro estudo, quarto estudo da doutrina firmada na rocha. Amém, família? Testamento firmado na rocha. Nós paramos semana passada, amém? Nós abordamos semana retrasada Gálatas capítulo de número 4, se lembra? Pois então, nós abordamos isso primeiro, amém? Paulo diz lá em Gálatas 4:13, ele vai dizer assim: e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando na fraqueza da carne. Se lembra que eu abordei sobre isso? E agora nós vamos para 2 Coríntios capítulo de número 6. 2 Coríntios capítulo de número 6, por gentileza. As epístolas de Paulo. Paulo mesmo disse que a igreja devia sobreviver, amém, por palavra e por epístolas, amém, família? Então a igreja é a doutrina do Senhor Jesus, é a doutrina dos apóstolos. 2 Coríntios capítulo de número 3, quem achou vai glorificando. Está escrito assim, 3:6. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito,
Porque a letra mata e o espírito... Amém? Então ele fez eu e você ser ministro de um novo... Então ele nos deu essa capacidade de ser ministro do novo e não ministro do antigo, amém? Romanos capítulo de número 7, um pouquinho para trás. Romanos 7. Claro, né, irmão, abordando aqui, abrindo parênteses, ministro é para homens, né, irmão? Amém? Vejo aí mulheres pregando, mas ignorando a segunda carta de Timóteo 2:2. Eu vejo aí crianças pregando, ignorando a segunda carta de Timóteo 2:2. O que diz lá, pastor? Confia a palavra a homens idôneos. O que é homem, pastor? É só estudar a língua portuguesa, vai saber. O que é homem? Homem não é criança, homem não é mulher, irmão. É homem com H, amém, família? Paulo deixou bem claro, confia a homens e não a mulheres nem a crianças. A homens, amém, família? Mas eles ignoram o evangelho. Quanto mais pisar no evangelho da graça, né, irmão? Você lembra? Pisava lá no Antigo Testamento, já tinha uma condenação. Imagina agora no evangelho de Jesus. Deixa eles levar como estão levando. Nós aqui temos princípio bíblico, né, irmão? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Pastor, isso é machismo, não é machismo, é doutrina de Cristo. Quem querer interpretar de outra maneira, interprete como machismo, feminismo, o que for. Aqui é doutrina de Cristo Jesus. Vamos em frente. Romanos capítulo de número 7, versículo de número 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que vos falam ao que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, quanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Olha para mim, por gentileza. Paulo está abordando aqui o casamento, pastor, sim também. Mas ele vai trazer a revelação do Novo Testamento. A mulher está sujeita ao marido quanto ele vive. Nós todos aqui estávamos sujeitos à lei de Moisés, porque não tinha um outro marido que apareceu ainda. Mas depois que ele morre, ele ressuscita, agora nós somos de um outro marido. Vamos ler o contexto para você entender, meu Deus. Versículo de número 3. De sorte que vivendo o marido, vivendo quem, pastor? Jesus, irmão. Ele estava vivo, não estava? Debaixo da lei. É quando você lê de uma maneira grosseira, você acha que está falando de casamento, mas não está falando só de casamento. Está falando do evangelho. Amém? Está falando do evangelho. Quem está no Espírito sabe. Porque a palavra está falando, quanto o marido vive, quem é? Jesus. Vamos em frente. Meu Deus, falar com a gente. De sorte que vivendo o marido, será chamado adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. Assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro. Quem é o outro? O Cristo ressuscitado. Amém, família? Quando ele estava vivendo, eu estava debaixo da lei. Aí ele pegou todo o povo que era para viver na lei, ser condenado pela lei, e trouxe para o seu corpo. Agora Paulo vem dizendo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, porque nós estamos no corpo de Cristo. E a vida que agora eu levo no Filho de Deus. Quem está entendendo, glorifica. Eu levo em Cristo porque Ele estava vivo na lei e me resgatou da lei. Amém? Está aí ou não está? Pastor, por que eles não compreendem esse capítulo aqui? Porque eles não têm, irmão, os olhos iluminados do Evangelho. Eles querem ficar no antigo é olho por olho, dente por dente. Eles enxergam tudo de uma maneira carnal. Eles enxergam isso aqui como se fosse só casamento. Mas está falando ali a respeito de Cristo, mas eles enxergam só como casamento. Ó, tu não pode se separar porque teu marido está vivo. Não está falando só sobre esse assunto, está falando de Cristo aqui. Ele estava vivo, todo mundo era da lei, mas morto o marido, agora é de outro marido. Por quê? Qual marido? O marido ressuscitado que é Cristo. Meu Deus, fala com a gente. Cristo, lá no versículo 4. Para que sejais de outro,
daquele que ressuscitou dos mortos. Jesus fala com a gente, amém? E a fim de ser, meu Deus, Pai, a fim de que demos frutos para Deus. Ele ressuscitou, agora nós somos do Cristo ressuscitado. 5. Porque quando estávamos na carne, nas paixões do pecado, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, não na velhice da letra. Olha para mim. Para que servimos no quê? Servimos na novidade do Espírito. A palavra que eu vos disse, disse Jesus, amém? É Espírito e nós vivemos em novidade de Espírito. Nós vivemos em novidade do Evangelho. Nós vivemos no Novo Testamento. Nós vivemos na graça. Está aí ou não está? Em novidade de Espírito. Não na velhice da letra do Antigo Testamento. Como eu já disse no outro estudo, por que eles pregam o Antigo Testamento? Porque é promessa terrena. É promessa, olhai, Abraão, ó, a tua descendência vai ter todos os frutos dessa terra. Agora Jesus está dizendo, não olhai para a terra, olhai para o céu, para o autor e consumador da tua fé. Não olha para Abraão, não olha para Isaac, olha para Jesus agora. Escuta que eu vou te revelar, meus irmãos, que aqui estão. Até os judeus não podem mais olhar para os patriarcas, tem que olhar para Jesus, você sabia disso? Estiveram lá no Monte Tabor, um dos patriarcas, um dos homens de Deus. Eles disseram assim, o Senhor, a este aí ouvi. Era Jesus. Por isso que agora é para olhar para o autor e consumador da fé, que é Cristo. O escritor de Hebreus não fala isso? Hebreus capítulo de número 11 diz. Aí todo mundo vem dizendo, não, está escrito, Hebreus 11. Olhai para a fé do antigo. Não, lá no capítulo 12, no início, não me falha a memória, vai dizer, olhai para o autor e consumador da sua. Deixa Abraão de lado, irmão, deixa Isaac, deixa Daniel que entrou na cova dos leões. Agora tem um que derruba leão com o poder do Espírito Santo de Deus. Se Daniel entrou na cova, o meu Jesus entrou, meu querido, no inferno, para levar as pessoas de lá, meu irmão. Amém? Deus de glória. Deus de glória. Vamos em frente? Vamos continuar lá para o povo dizer que a gente não está fora do contexto. Versículo 7. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado se não for pela lei. Porque eu não conheceria concupiscências da lei se não dissesse, não cobiçarás. Não é assim? Você conhece que está pecando porque você sabe, não cobiçará. Mas isso está no antigo ou está no novo agora? Está no novo. Amém? Foi trazido do antigo para o novo. Agora é muito mais leis, muito mais mandamentos. O novo mandamento vos... Antigamente o povo amava segundo o seu caráter. Agora nós devemos amar como Cristo... É um novo mandamento, tem mais mandamento, tem mais leis. Mas o pecado tomando a ocasião pelo mandamento, obrou em mim a concupiscências, enquanto sem a lei eu estava morto para o pecado. E eu, em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. Meu Deus, fala com a gente. Meu Deus, Pai. E o mandamento que era para a vida... achei que me era para a morte, porque o pecado tomando a ocasião pelo mandamento me enganou, por ele me matou. Assim, a lei é santa, o mandamento é santo, bom e justo, logo tornou-se bom e em morte, de modo algum, mas pelo pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim, pela morte e pelo bem, a fim de que pelo mandamento do pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo. Meu Deus, Pai. O que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. Se eu não faço o que não quero, já não consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço, mas isso o pecado que habita em mim. Porque
eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum, com efeito em querer em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Ora, se eu não faço o que eu quero, já não sou mais eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros, já que está falando a lei de Deus, agora é novo, irmão, amém? Não é antigo, senão eu achar que é antigo é contraditório. A lei agora é lei de Cristo Jesus, amém, família? Vejo meus membros guerreando contra a lei do meu entendimento, me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem te resgatou do corpo da morte? Desse combate interno que se tinha. Aí Paulo vai dizer, por que você guerreia tanto? Por que você está tanto lutando contra a sua carne, contra as coisas espirituais? Por quê? Porque é um combate interno dentro de você, a tua carne que quer obrar contra a lei de Deus. Para isso veio a lei de Deus, que é Cristo Jesus, para te ajudar a não aborrecer a Deus. É Ele que consegue te ajudar. Por isso que Paulo vem dizendo, eu não vivo mais, nem o merecimento é nosso. Você sabia disso? Se nós chegamos santificados até aqui, todo merecimento é de Cristo. Porque se arrancar o Espírito Santo de Deus, nós se matemos tudo aqui. É fato ou não é? É fato, o homem é ruim, o homem é perverso. Como diz um ditado que tem sobre o mundo, as pessoas dizem assim, estão falando mal de mim. O que tem está falando mal de você? Não tem nada demais, porque você sabe que é pior do que a pessoa está falando de você. É fato ou não é? Nós somos ruins se tirar o Espírito Santo de Deus, irmão. Nós somos bons porque o Espírito Santo de Deus está com a gente, sim ou não? Nenhum mérito nosso. Porque se arrancar o Espírito, nós viramos pior do que animal. É fato. Vamos em frente. Só tem um que é bom. Você lembra não? Só tem um que é bom. Deus. Por que o ser humano se torna bom? Porque tem Deus dentro. Tira esse Deus que é bom de dentro, é só ódio, matar, roubar e destruir, assim ou não é? É o contrário de Deus. Deus é bom, mas se deixar o diabo entrar, é matar, roubar e destruir. É o fato. Por isso que a palavra de Deus diz que quando o homem perde a presença do Espírito, o diabo, os seus demônios andam por lugares áridos, procurando repouso e não encontram. E direi, voltarei para a minha casa. Chega lá e encontra a casa orlada e varrida. O que eu aprendo com isso? O Espírito Santo é a nossa organização na nossa vida. Orlada e varrida. Todo pecado vai para fora. Quem está entendendo, glorifica. Vamos em frente. Versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém, família? Nós com entendimento servimos a lei mas pela carne é o pecado. Então nós devemos andar na lei de Deus, na lei do Espírito. Amém, família? Deus de glória. Vamos ao versículo 8 ali. Capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo, mas andam segundo o Espírito, porque a lei do Espírito é vida. A palavra que eu vos disse é Espírito. Eu preciso estar no Novo Testamento para encontrar essa vida, porque essa vida é que liberta, essa vida que traz o conhecimento bíblico, a verdade. Conhecereis a verdade, os libertará. Versículo 2. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado da morte. Amém, irmão? Deus de glória. Vamos em frente. 2 Coríntios 3. Versículo de número 14. Quem achou, glorifica. 2 Coríntios 3, 14.
2 Coríntios 3,14. Está escrito assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo. Eu não sei mais nem o que dizer. O que vai explicar para esse povo que entende de uma maneira diferente? A lição do Velho Testamento foi por Cristo. Ah, pastor, mas foi só a lei do sacrifício. Então volta a cumprir todas as outras leis. A mulher menstruada não pode estar no culto. Não pode. O homem não pode cortar os cantos da barba. A maioria que aqui está feito a barba. A maioria nas outras congregações corta a barba. Isso tudo é lei. Se foi abolido só a lei do sacrifício, todas as outras leis têm que estar em vigência. A criança rebelde tem que ir para a pedra, não é para a cinta. No Novo Testamento é para dar um corretivo, não é? Como Deus açoita, a gente tem que açoitar também, não é? E no Antigo Testamento não é açoite, é pedrada. E agora, vamos para a pedrada ou vamos para o açoite? Se perguntar para o povo, eles vão dizer: açoite, pastor. Ué, mas vocês falaram que não aboliu, só aboliu a lei do sacrifício. É contraditório ou não é? Por que tem um monte de mulher que vem no culto menstruada? A lei de Deus antiga proíbe a mulher vir. Proíbe, se torna maldita se ela vir. E todos os malditos não herdarão o reino dos céus. Não herdarão, filho. Malditos, diz o Senhor, aquele que não cumpre a palavra. Por isso, irmão, que eu digo para você com toda certeza, se eles querem se justificar pelo antigo, eles vão ter que cumprir todo o antigo. Porque se eles não cumprirem todo o antigo, da graça eles têm caído. Porque eles não querem o Novo Testamento. Nós queremos. Cadê? Eu quero. Cadê o segundo? Nós queremos é o novo. Nós acreditamos que o antigo foi abolido. Mas por que eles persistem no antigo, pastor? Se não fosse esse tal de dízimo, todo mundo estava no novo. Todo mundo aceitaria o novo. Ele só não vem para o novo, só não admite o Novo Testamento, porque o dízimo está no antigo. Se não tivesse o dízimo no antigo, todo mundo dizia: não, o antigo não está. Não está valendo mais mesmo, pastor. Mas eles têm que assumir uma postura que o antigo está em vigência por causa do 10%. Que a gente sabe que não está. Aqui não tem nenhum sacerdote levita, né, irmão? Bem que tem uns doidos aí na internet que aparecem, né, Bruno? Com quipá na cabeça, tocando um berrante de boi, se passando por chofar, Arca da Aliança entrando dentro da congregação, judaizando a igreja de Cristo. E os demônios vindo atrás festejando. Fica aí na lei de Moisés que eu quero levar vocês tudo. Raça de trouxa. Por quê? É doutrina de demônio ou não é? Para que tocar chofar se já foi tocado o alarido de Deus, irmão? A boca de Deus já abriu. Meu Deus, fala com a gente, pai. Quem se lembra que está escrito em Hebreus 1:1? Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus falou de muitas maneiras tocando berrante, chamando o povo para escutar a palavra. Nesses últimos dias não precisou de berrante, Arca da Aliança. Ele falou através do Filho. Amém? Nesses últimos dias o microfone de Deus é o Filho. Não tem berrante, não tem Arca da Aliança, não tem quipá, não tem dízimo, não tem lei antiga. É a graça de Deus, é o Novo Testamento. Foi por Cristo abolida, pastor. Pastor, se não cobra o dízimo, aí tem os hipócritas. Nós até prega, pastor, contra o dízimo, mas se trazer a gente recebe. É uma hipocrisia tremenda, não é? Não, a gente não prega, a gente diz que não é bíblico, mas se trazer na frente a gente cata. Meu Deus, irmão, botou uma mãozinha na igreja, o pessoal fica doido. Aqui não, aqui a gente prega contra, não recebe dízimo e não fala em oferta no final do culto. Sabe por quê? O culto é direcionado a Deus, não é, irmão? Culto racional a Deus. Eu não encontro versículo bíblico para estar pedindo oferta. Não tem que voltar ao princípio de Cristo, amém? O Jesus fala com a gente. Vamos em frente. Versículo 15. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Até hoje, quando é lido o Antigo Testamento, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Amém, família? Por que eles não enxergam o Evangelho? Porque tem um véu no coração deles ainda. Tem que se entregar a Jesus, o Novo Testamento. Por isso que eles não largam o Antigo Testamento. Quando eu falo em política na internet, combatendo as heresias, que Jesus não deu exemplo para entrar em política, os apóstolos não entraram em política, aí vem o tal do José. Quem se lembra do José do Egito? Eles usam o José como instrumento de espelho. Oh, mas José foi governador, mas Jesus não foi. E Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, assim como eu sou. Ele não disse para Herodes, Herodes, vê um carguinho para mim aí,
que eu quero dar um pouquinho de exemplo para os apóstolos. Eu quero uma vaguinha aí no Senado romano. Ele entrou lá, não. Ele disse, o meu reino não é dessa terra. O meu reino não é daqui. Aí, irmão, fica contraditório ou não fica? Uma pessoa dizer e seguir o exemplo de Jesus, ó, o meu reino não é daqui, porque o de Jesus não é, o meu não é. Se o meu reino não é daqui, por que eu quero batalhar por esse reino aqui? É contraditório ou não é? Você na internet está na hora de acordar, meu filho. Se esse reino aqui não é nosso, do povo cristão, por que você quer combater aqui em prol desse lugar? Aí vem uma outra palavra. Jesus disse que esse lugar aqui vai de mal a pior. Esse mundo está indo de mal a pior. Aí vem os políticos prometendo que isso vai melhorar. Para com isso, meu irmão. Você está agora dizendo que Jesus está mentindo? Eles estão dizendo que Cristo está mentindo. Eles querem melhorar tudo. E está indo de mal a pior. Não tem jeito, irmão. Pode botar não sei quem lá, pode botar não sei quem lá, pode botar não sei quem lá. Pode botar não sei quem lá. Não tem jeito. Nada vai melhorar, porque Cristo Jesus disse que vai piorar e está piorando a cada dia. 90 bilhões sumiu só dos aposentados. 90 bi. É a metade do dinheiro do homem mais rico do mundo, meu irmão. Que esses corruptos roubaram e o povo apoiando político. Raça de trouxa. Quanto mais trouxa vai ser. Quer escutar que o povo aqui não vota em político? Cadê o povo que não vota em político? Dá um glória aí. Aí, ó. Aqui ninguém vota nesses mercenários corruptos que roubam a população brasileira. Sabe por quê? Nós não votamos em ladrões. Porque os ladrões não herdarão o reino dos céus. Pronto. Nós não somos dessa terra. Isso é só para você acordar, parar de acreditar em político. Eles não têm discernimento, que é tudo um teatro, né, irmão? Brigam entre eles, faz um congressinho lá, bota uma lei. Nós estamos lutando contra a corrupção, é cada dia pior. Tudo um teatro, tudo orquestrado, tudo uma novela. E o povo combatendo, um brigando com o outro. Eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, eu sou da esquerda, eu sou da direita. Nós cristãos somos os verdadeiros da direita. Mas não de Bolsonaro, da direita de Jesus. Quem está entendendo glorifica. Que ninguém está na política. A porta é para a direita. Aí o pessoal defendendo a direita da política. Jesus disse que o reino não é dessa terra. O cristão não defende a direita dessa terra, defende a direita do céu. Quem está entendendo? Oh, meu Deus, fala com a gente, Pai. Abre a mente dessa pessoa e coloca o evangelho. Meu Deus, Pai. Meu Deus, Pai Santo. Oh, Jesus. 1 Coríntios capítulo número 9. Um pouquinho para trás. Primeira Coríntios capítulo número 9, versículo de número 20. Quem achou, glorifica. Deus de glória, Pai. Está escrito assim. 1 Coríntios 9, 20. Fiz-me de judeu. Paulo era judeu, irmão? Ele era judeu. Ele só se fez de judeu. Mas olha o plano dele. Me fiz de judeus para os judeus, para ganhar os judeus, como que estão debaixo da lei, como se estivesses debaixo da lei. Ele se fez como se estivesse debaixo da lei antiga, para ganhar aqueles que estavam debaixo da lei antiga. Só se fazendo, tá, irmão? Amém? Como estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como estivesse sem lei, mas estando sem lei, mas não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei. Debaixo da lei. Qual é a lei agora? A de Cristo, meu irmão. Ele não está debaixo da lei de Moisés, ele não está debaixo da lei antiga, agora ele está debaixo da lei de... Porque ele entendeu, por isso que eu disse para você, te lembra do livro de Romanos que nós lemos, Romanos 8? Morrendo o marido, você é de outro marido agora. Agora é debaixo dessa lei desse marido, meu irmão. Você tem que vir, meu Deus, fala com a gente, pai. Tu não pode trocar de lei, se apartar dessa lei porque ele está vivo agora. Amém? Ele ressuscitou, você vive agora com Cristo ressuscitado. Só vai ser apartado dessa lei desse marido quando você morrer. E se morrer com Cristo, vai estar com ele no paraíso. Amém? Meu Deus. Para ganhar os que estão sem lei. Amém, família? Então ele estava debaixo da lei de Cristo para ganhar os que estão sem lei. Gálatas capítulo de número 6. Um pouquinho para frente. Gálatas capítulo de número 6.
Muitas pessoas, irmão, eu creio que um dia vai acordar da política, vai ser tarde demais. Vão perder a salvação eterna. Por estar defendendo o reino dessa terra. E nós não. Nós vamos perder todo o nosso tempo nessa terra para ganhar almas para Jesus. Eu vou perder o meu tempo que eu tenho para fazer as minhas coisas, vou dar meu tempo para Jesus para poder achar. Aquele que perder a sua vida vai, aquele que perdeu o seu tempo vai ganhar a eternidade. Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 2, quem achou glorifica. Levai as cargas um dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Tudo lei de Cristo agora. Novo Testamento, a lei não é mais lei antiga, amém, família? Glórias a Deus. Deus de glória, Pai. Já ensinei para você, se a lei antiga está em vigência, que muitos dizem que é só o sacrifício, tem que voltar lá de novo, né, irmão? E cumprir toda a lei antiga, né? A guarda do sábado, circuncisão, etc. Você sabe toda a lei que tinha, né? A guarda do sábado e tudo mais. João capítulo de número 7. Essa pessoa quer guardar a lei antiga. Vamos ver muitas coisas. João capítulo de número 7. Para as pessoas que querem guardar a lei antiga, tem que cumprir tudo isso. João capítulo de número 7, versículo de número 22. Quem achou, glorifica. Pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidasse um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo homem. Então a pessoa que quer cumprir a lei antiga, ele tem que se circuncidar, porque é a lei de Moisés. Por que essas pessoas não querem se circuncidar? Porque conhece o versículo bíblico que agora a circuncisão é no Corá. Mas não pode pegar um pouco do antigo, um pouco do novo. Não é assim a doutrina. Não é assim que se estuda a teologia. Ou largo o antigo, não posso fazer. Aí é segundo a minha obra aqui. Eu pego lá do antigo, Jeremias, Abacuque. Eu pego lá de Deuteronômio um pouquinho. Eu pego bastante lá de Malaquias, que é o dízimo. E um pouquinho aqui do evangelho para fazer minha doutrina. É essa nossa doutrina, não é a doutrina do homem. É a doutrina de Cristo, amém, família? E dos apóstolos. Como disse um pastor que eu vi, ele disse: aqui na nossa congregação, nós aceitamos homem de barba. Que a nossa doutrina, não existe nossa, é de Cristo. Aí vem Paulo dizendo: vem doutrina de homem, não toques, não proves e não manuseis. Isso é tudo do costume do homem. Aí vem a lei antiga dizendo não pode cortar o canto da barba. Agora você quer viver no novo, que não tem nem embasamento para corte de barba. Se quer deixar crescer, deixa. Se quer deixar curta, se quer cortar, corta. Se não está na palavra, não está na palavra, né, irmão? Deus de glória. Deus de glória, Pai. Vamos em frente, vamos ver o que Deus faz, fala com a gente. Vai lá no livro de Neemias, irmão, eu quero mostrar algumas coisas para ti. Meu Pai Santo, agora, pastor, como é que eu vou achar esse livro? Meu Deus, Pai. Neemias capítulo de número 10. Eu sou obrigado a abrir aqui no Antigo para mostrar alguma coisa que as pessoas que querem cumprir o Antigo Testamento têm que cumprir. Neemias capítulo de número 10. Neemias 10, 29. Lá nos profetas menores, amém? Neemias 10, 29 está escrito assim: firmemente aderiam seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e um juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus. Então quer dizer, a lei de Moisés é lei de Deus, amém, família? Quando diz que a lei de Moisés é lei de Deus, Neemias vai falar sobre isso. Que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpriam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, amém, família?
Então quer dizer, se eles falar que só o sacrifício foi abolido, tem que vir para cumprir todo o antigo, como disse Neemias. Neemias capítulo de número 8, um pouquinho para trás. Neemias 8. Neemias 8, versículo de número 1. Está escrito assim: chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel, está falando com quem, irmão? Com os filhos, não é com a igreja. Então o Antigo Testamento não vale para a igreja, porque não tem nenhum filho de Israel aqui. Nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. Disseram a Esdras, o escriba, que trouxeram o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. O que o povo entende com isso, irmão? A lei antiga foi dada unicamente para Israel. O que eles querem trazer para a igreja? Eles conseguem trazer para a igreja, para o povo ignorante, que acha que o Antigo Testamento é para a igreja de Jesus. Não é. Versículo 8. E leram o livro da lei de Deus, declarando e explicando o sentido que faziam, que lendo-se entendessem. 18. E de dia em dia, ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram com solenidade, a festa dos 7 dias, e ao 8º dia a festa do encerramento, segundo o rito, que foi dado para quem? Para Israel. Eles cumprem isso aqui? Não. Tem que ler a lei de Deus, formar uma festa, fazer um ritual, depois ter uma solene apresentação para encerrar o que foi falado do Antigo Testamento. Eles fazem isso hoje? Não. Por quê? Isso aqui foi dado para o povo antigo. Amém, família? Meu Deus, fala com a gente, Pai. Lucas capítulo de número 2. Meu Deus. Lá no Novo Testamento. Lá você acha rapidinho, né, irmão? Glória a Deus, né? Lucas capítulo de número 2. Versículo de número 22. Está escrito assim, Lucas 2, 22. E cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de... Jesus estava debaixo da lei ou não? Se cumprindo a purificação de quem? Não era de Jesus, era de Maria. Se cumprindo os dias da menstruação de Maria, porque tinha uma lei da menstruação de Maria, das pessoas, amém, família? Cumprindo-se, amém, os dias da purificação de Maria, da menstruação dela, pela lei de Moisés, que é a lei de Deus, levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. 24. Para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. É feito assim hoje, irmão? A mulher mal escassa só sai do hospital no segundo dia, já está abençoando a criança para o Senhor, não é? Eles cumprem esse rito, não? Da menstruação da mulher. Hoje não se cumpre mais nada, meu irmão. Mas se eles querem voltar para o antigo, tem que voltar, né, irmão? Tem que cumprir todo o ritual da purificação da mulher. Mulher, se não me falha a memória, 60 dias. Purificada antes de entrar numa lei cerimonial de um culto a Deus. Senão ela se torna maldita. Era até apedrejada à morte. Quanta pedrada que não tem que dar nesse povo hoje, né, irmão? Ainda bem que a pedra principal veio, né? Meu Deus. Meu Deus, Pai. Deus de glória. Se só a lei cerimonial foi abolida, então as leis de saúde ainda continuam. Vamos para a lei de saúde? Vamos ver onde é que está escrito, pastor. No livro de Levítico, lá no Pentateuco. Você vai lá em Gênesis, um pouquinho para frente, você vai encontrar Levítico, o livro da lei. Êxodo, depois você vai encontrar Levítico, capítulo 3. Os livros da lei. Meu Deus, Pai, fala com a gente. Versículo de número 17.
Quem achou, glorifica. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura e nem sangue algum. Meu Deus, Pai, fala com esse povo, Jesus. Está na hora de se levantar um povo aí na internet, para chegar para esses pastores legalistas. Ô pastor, para de comer aquele churrasquinho com gordura. Tá aí ou não tá? Não pode comer gordura, tá escrito aí. Mas esse povinho gosta de uma gordurinha, não gosta? A famosa picanha, cara. Eles gostam de picanha, com aquela gordurinha em cima. Bem o que eles gostam, é ou não é? Mas tá escrito que não pode? Não pode comer gordura. É estatuto perpétuo. Aí pergunta para os líderes religiosos se eles comem uma gordurinha. Eles vão dizer, eu como. Então não coma. Cumpre a lei antiga. Porque você quer o meu dízimo, então não coma carne com gordura. Você só quer o dízimo, né, irmão? Aí tem outros aí. A pessoa não pode tomar ceia porque não é casado. Claro que não pode, é Bíblia. Não pode tomar ceia por causa disso, por causa daquilo. Mas a pessoa que está em fornicação, adultério, quer trazer o dízimo, eles recebem. É contraditório ou não é? Se vir uma pessoa que está em adultério e dizer assim, ô pastor, eu posso tomar ceia nessas congregações, aqui é diferente. Não, você não pode, você está em pecado. Mas meu dízimo eu posso dar? Ai, pode. Pode. Na ceia você não pode participar, mas o teu dinheiro Deus quer. É contraditório ou não é? Contraditório, irmão. Pastor, você não recebe a oferta só quem está na doutrina de Cristo. Só na doutrina, fora isso a gente não recebe, irmão. Na doutrina de Cristo. Então é estatuto perpétuo. O que é perpétuo, pastor? Para sempre. Se isso ele está dizendo para a igreja, vale para a igreja. Mas não é para a igreja, é para os judeus. Unicamente para não é para gentios. Amém, família? Que engraçado, a gente tem Bíblia, né, irmão? Levítico capítulo de número 7, um pouquinho para frente. Vamos mais um pouquinho. Se eles querem estar no Antigo Testamento, vamos cortar a picanha deles. Está na hora de cortar a carne com gordurinha. Chega de dar mamata para esses fariseus da fé. Vamos em frente, versículo de número 22 do capítulo 7 de Levítico. Quem achou, glorifica. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Braço do Norte, fala aos filhos de São Paulo, do Brasil, tá aí não, de Israel, meu irmão, é judeu. É judeu, meus irmãos que estão me assistindo, a você que está me assistindo aqui, que está falando é para a nação judaica. Meu povo de Israel, Israel unicamente. Dízimo também é só para Israel. Aos filhos de Israel dizendo, nenhuma gordura de boi, meu Deus, Pai, e nem carne de carneiro, nem de cabra comereis, meu Deus, Pai, aquela gordurinha do boi, esquece, nada, aquele granitozinho, esquece, não coma. Acabou o churrasco, pastor? Acabou, para os legalistas tem que acabar, porque quer justificar pela lei, da lei tem caído, não, tem que cair do churrasco também, não é? Meu Deus, fala com a gente. 24. Porém pode usar-se da gordura do corpo morto, da gordura dilacerado, para toda obra, mas de nenhuma maneira comereis, porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que comer será extirpada dos seus pedra. Tem que matar esse pessoal que começa. Não é para matar, tem irmão. Agora fala que eles vão começar a matar os pastores. Eu estou dizendo que aqui, na antiga lei, daqui a pouco a gente fala, vão uns doidos lá matar os pastores todos comendo churrasco. Tem uns doidos aí. Então aqui era para matar as pessoas que comiam carne com gordura. Então esse povo que é legalista, que está no dízimo, está na antiga aliança, não pode comer essa carne, senão o povo tem autoridade de matar essas pessoas. Pastor, eu vou voltar para o novo, vai para o espírito, porque a carne mata. Meu Deus, Pai. 26. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Amém, família? Então é a lei antiga. Deus de glória, Pai. Aqui vai entrar na lei, agora que eu já expliquei para você, sobre a lei da circuncisão. Vamos na lei da menstruação.
Tem que mostrar na Bíblia para o povo acreditar, né, irmão? Levítico capítulo número 15. Estou chocado, pastor, estou chocada. Fala de menstruação, o livro é completo, meu irmão. Nem fala de tudo. E a menstruação e algumas coisas do homem e da mulher é tratado como imundícia. Levítico 15, versículo de número 19. Quem achou, glorifica. Levítico 15, 19. Se alguém quer cumprir a lei, tem que voltar para esse dia da lei. Mas a mulher, quando tiver no seu fluxo, na menstruação, o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação. Qualquer que tocar nela, que será imundo até a tarde. Olha para mim, irmão. Será que esses pastores tocam na sua mulher menstruada? Não. Com certeza toca. Eles vão ser imundos, porque quer se justificar pela lei. Você toca também? Com certeza toca, sim ou não? Principalmente passando a mão na cabeça para levar um chocolate, né, irmão? Eu vou trazer um chocolatinho para ti, minha filha, para você ficar calminha. É assim ou não é? Quem está no Espírito sabe o que eu estou dizendo, né, irmão? O homem tem que cuidar da mulher nesses dias, amém? As irmãs têm que agradecer também, porque pela lei antiga no dia da menstruação tinha que fazer um monte igual a esse e trancar tudo aqui dentro. Você sabia disso? Que a lei antiga, toda mulher do Antigo Testamento que estivesse na menstruação, se fazia um lugar igual a esse, tá menstruada, amor? Vai lá pro monte, lá passar os teus 7 dias lá. Vai tu e as irmãs, ó, resolve vocês lá essa brabeza aí. Resolve vocês lá, só aparece daqui 7 dias em casa. Sabia que a lei antiga era assim? Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue, que ficou tanto tempo lá, até Jesus se encontrar com ela, e curou o fluxo de sangue? Era assim a lei antiga. A mulher tinha que estar reservada num canto até passar o fluxo de sangue, porque ela poderia tocar em alguém da casa. Isso seria maldito, seria imundo. Mas graças a Deus Jesus veio, né, irmão? Aí pergunta assim, esse povo, eles dizem que só a lei do sacrifício foi abolida. Ué, mas isso aqui então? Isso aqui não é lei de sacrifício, isso aqui é lei de saúde. O povo é cego mesmo, meu Deus, meu Deus. Vamos em frente? 21. Qualquer que tocar na sua cama, lavará os seus vestidos e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar e alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará os seus vestidos e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Tipo assim, a mulher menstruada na lei, se ela levantou do banco, você se assentou, está sendo imundo. Só não se assentar, nem tocar nela. Então isso é tudo lei antiga. Eles cumprem? Não cumprem, são hipócritas. Então não foi só a lei que foi abolida cerimonial, foi toda a lei de Moisés abolida. Imagina você, minha irmã, cumprir isso. O homem, se tivesse alguma inflamaçãozinha no corpo, também era imundo. Qualquer ferimento, alguma coisa, era imundo também. Vamos em frente. Levítico capítulo número 19. Agora vamos para a ordem dos cabelos, né, irmão? O povo gosta de doutrina do Antigo Testamento, né? Levítico 19, 27. Quem achou, glorifico. Não corteis o cabelo arredondados e os cantos à vossa cabeça, nem danificarás a ponta da tua. Esse povo está cortando a barba ou não está? Está cortando o cabelo também. E aí, como é que sai dessa, irmão? Se foi só a lei abolida do sacrifício, dos animais que eles dizem, por que estão cortando as suas barbas então? Onde é que está a doutrina que pode cortar? Aqui está dizendo que não pode, não querem viver o antigo, então não corta a barba. Porque na lei antiga tinha que descer o óleo na barba de Arão, filho, ele tinha a barba comprida. Agora desce um outro tipo de óleo, né, irmão? É do Espírito Santo. Meu Deus, pai. Vamos em frente, irmão, tem mais lei ainda. Eles gostam de lei antiga? Levítico capítulo de número 20, versículo 10. Vamos em frente? Também um homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero. É assim que a lei de Moisés tinha que morrer os... Alguém já morreu hoje, você sabe, por adultério? Não. Por quê? Por que eles não cumprem isso na antiga aliança? Se lembra da passagem de Jesus? Se lembra não? Por que Jesus não deixou matar aquela mulher? Porque ele não poderia abolir a lei de Moisés. E a lei de Moisés tinha que ser os dois. Ninguém adultera sozinho, né, irmão? Já viu alguém adulterando sozinho? Oh, eu adulterei sozinho. Como é que funciona isso?
Então por isso que Jesus não deixou matar aquela mulher, porque tinha que trazer o homem também para ser apedrejado. Pastor, ele ia deixar matar? Com certeza ia deixar matar, porque ele não veio destruir a lei, ele veio e se ele veio cumprir, ele tinha que deixar matar. Ele só não deixou matar porque não estava cumprindo a lei de Moisés. Vamos em frente. Mas hoje, dentro das congregações, tem um monte de adultério e ninguém vai para a pedra, né? E se não vigiar, vai para a pedra de Jesus, né, irmão? Tem que se arrepender dos pecados, senão está pego. Deuteronômio, capítulo número 4. Um pouquinho para frente, meus irmãos. Pastor, está me dando até náusea só de ler o antigo. Calma que a gente já vai sair aí. Só mais um pouquinho. Segura que a gente volta lá para o livro do Espírito. Amém? Não é o livro dos Espíritos, é o livro do Espírito, amém, família? Espírito Santo. Deuteronômio 4:2. Quem achou, glorifica. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis o mandamento do vosso Senhor, vosso Deus, que vos mandou. Amém, família? Então não pode tirar nada do Antigo Testamento, tem que cumprir. Eles não querem o dízimo. Pega o dízimo, então cumpre toda a lei do Antigo Testamento, para não ser hipócrita. Mas eles querem só o dinheiro. Hipocrisia tremenda. Vamos em frente. Deuteronômio 21. Versículo de número 18. Deuteronômio 21:18. Quem achou, glorifica. Lei acerca dos filhos desobedientes. Olha o teu filhinho, se não ia para a pedra. Aquele que gosta de correr aqui, que às vezes a mãe corre de atrás. Se tivesse na lei, às vezes as congregações já tudo para pedra também. Vamos em frente. Versículo 18 do capítulo 21. Quando alguém tiver um filho contumaz, rebelde, desobediente, que não obedecer a voz, só a voz, não obedecer a voz do seu pai e a voz da sua mãe, castigando-lhe e não der-lhe ouvido, então seu pai e a sua mãe pegarão nele, levarão ao ancião da sua cidade, à porta do seu lugar, e dirão ao ancião da cidade: este nosso filho é rebelde, contumaz, não dá ouvido à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade apedrejarão com pedras até que morra, e tiras o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Olha para mim, família. Aqui está falando é para nós ou é para Israel? Para Israel. Criança desobediente na pedra é para Israel. Dízimo é para Israel. Mulher menstruada é para Israel. Não cortar barba é para Israel. Tudo é para Israel. Amém, família? Se não aceitar, leva o filho para apedrejar. Mas tem uns loucos aí que às vezes leva mesmo. Eu já levei os meus, mas para a pedra de Cristo. Foi só uma. Vamos em frente. Apertar mais um pouco para eles. Deuteronômio 22:11. Eles gostam de usar uma roupinha com lã, né, irmão? Vamos lá? Eles não gostam de ser legalista? Vamos em frente. Deuteronômio 22:11. Não te vestirás com diversos estofos de lã, de linho juntamente. Não pode ter nada de lã na roupa. E tem algumas roupas que tem lã. Eles estão pecando contra o Senhor. E agora, vamos para o antigo? É melhor ficar só no novo, né, irmão? Porque Paulo diz: se você não cumprir toda a lei, você tem caído da graça. Eu tenho que me justificar da lei, aceitando a doutrina de Cristo. Meu Deus, Pai. Vamos lá, irmão. Êxodo 22, um pouquinho para trás. E Mateus 5 a gente está encerrando esse estudo. Daqui alguns meses a gente traz de novo. Êxodo 22. Para quem gosta de olho por olho e dente por dente, os legalistas amam esse versículo aqui. Amam. Tem policial que ama isso, tem bandido que ama isso, mas na doutrina de Cristo está totalmente diferente. Êxodo 22:2. Quem achou, glorifica. Está escrito assim:
Se o ladrão for achado minando ou roubando, e for ferido e morrer, o que feriu será culpado do sangue. Amém, família? Então eles gostam do quê? Se o ladrão foi achado minar e for ferido e morrer, o que feriu será culpado do sangue. Quer dizer, olho por olho e dente por dente. Vamos lá. Agora o que Jesus falou? Mateus 5. Diz assim, ufa, pastor. Vamos sair do antigo agora, para nós finalizar. Na antiga aliança era olho por olho e dente por dente. Vamos ver o que Jesus falou? Para finalizar esse estudo. Mateus capítulo de número 5. Versículo de número 21. Quem achou, glorifica. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de... Aí vem a lei de Jesus. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo, sem colarizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que dizer que o seu irmão é raca, será réu do sinédrio. E qualquer que dizer que o seu irmão é louco, será réu do fogo do inferno. Hoje não pode matar a carne, é só fazer o mal. Está diferente ou não está? Está diferente. A antiga lei como é que era? Era pego não adultério. Hoje se só olhar e cobiçar já adulterou, sim ou não? Então na lei nova é totalmente diferente. Então Jesus sempre vai dizer, você vai analisar no Mateus capítulo 5, ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém, ele está mudando ou não está? Está trazendo agora a lei de Cristo. Por isso que eu digo, irmão, quem entende o evangelho é porque tem os olhos iluminados, amém? Em nome de Jesus, vamos aplaudir o nome santo do Senhor? Esse é o testamento firmado na rocha. Ele nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, não da antiga aliança, mas da nova aliança, do testamento novo. E graças a Deus por isso. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Se você quer acompanhar os outros vídeos, procure aí no canal do Pastor Angildo no YouTube, aqui no Facebook, e você vai encontrar os outros estudos. Esse é o quarto, nós temos mais 3, tá bom? Para você aprender a doutrina de Cristo Jesus. Os legalistas só pregam o Antigo Testamento porque o dízimo está atrelado ao Antigo Testamento e não ao Novo. Pastor, mas diz lá em Mateus 23, 23, Jesus disse que é para dar o dízimo. Ele estava falando para judeus, ele estava debaixo da lei. Ele tinha que cumprir a lei. Ele não poderia dizer que não era para dar o dízimo, porque ele estava debaixo da lei. Mas agora olha no Novo. Se Paulo está pedindo dízimo, se os apóstolos estão pedindo dízimo, se Jesus está pedindo dízimo em espírito depois da ressurreição, ninguém está pedindo dízimo ali. Por quê? Porque a lei do Antigo Testamento foi abolida. 2 Coríntios 3,14. Mas o povo às vezes é ignorante e o pior, vai perder a sua alma, vai perder a sua salvação. Está tentando se justificar pelos dízimos. E quem justifica não é dízimo, quem justifica é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que se justificar pela lei tem caído da graça, Paulo tem dito. Amém? Se você se justificar pela lei, pelo dízimo, você tem caído da graça. Quer dizer, tem caído do Novo Testamento, tem caído da salvação de Cristo. Então é muito sério essa doutrina do Novo e do Antigo Testamento. Fica no Novo Testamento, leia o livro de Gálatas capítulo 4, versículo 21 em diante, você vai entender que aquele que vive no Antigo Testamento não vai herdar quem está no Novo Testamento. Então não viva no antigo, viva no novo, não viva o dízimo, não viva a antiga aliança, não viva os preceitos judaicos dentro da congregação, porque isso envolve em salvação, é muito sério por isso. Se tiver você dentro de uma congregação que tem arca da aliança, tem shofar, tem quipá, tem dízimo, tem algo da antiga aliança, sai de lá, senão você vai perder a sua salvação, como disse Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 21, na alegoria dos 2 concertos. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Se Deus quiser, sexta-feira que vem, estaremos aqui às 8h30 da noite, adorando e exaltando o nome santo do Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer o culto na sexta-feira e também no sábado. No último sábado do mês, vai ser no sábado, e no primeiro sábado do mês, vai ser também no sábado, e os demais vai ser na sexta-feira. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, estaremos orando por você. Muito obrigado pelo carinho da companhia, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém, família?